Graças a Deus que você é homem, lindão. Seja bem-vindo ao DHPH, o devocional de homem para homem, do Simeone Hombridade ao seu coração, coração de homem. Estamos trabalhando uma série de devocionais sobre como sair e entrar, sobre cada situação que nós estivemos. Nós já trabalhamos a crise é normal na vida, siga o padrão de Deus, perdoe em primeiro lugar. Terceiro, confesse que Deus é a sua fonte. Quarto, não entre em pânico. Quinto, aceite a soberania de Deus. Sexto, não limite o seu Deus. Sétimo, humilhe-se para obedecer a Deus. Oitavo, confie que Deus fará justiça por você. E hoje o nosso tema é: não deixe de se comunicar. Fique comigo. Pouco compartilha nesse devocional sobre a importância da comunicação no entrar e sair de cada situação. Em Mateus 3,17 a Bíblia fala assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Deus está comunicando seu amor para seu filho para que todos ouvissem, para que todos pudessem conhecê-lo. Ou seja, quando eu quero comunicar alguma coisa, eu faço uma ação, e Deus estava fazendo isso. Nascemos e os nossos pais tentam de todas as formas se comunicar conosco. Disputam entre a criança chamar papai ou mamãe primeiro, e quando não entra os avós, disputando também nessa conquista de chamar vovô e vovó primeiro, porque querem se comunicar com aquele bebê que nasceu. A comunicação é extremamente relevante. Há um tempo atrás nós usávamos a ligação telefônica, os mais velhos lembram disso. Quando a gente namorava, a gente queria falar com a nossa namorada e era muito caro, esperávamos para falar depois da meia-noite, quando era interurbano, porque nós queríamos nos comunicar, queríamos realmente que as pessoas pudessem conhecer os nossos sentimentos, e quando não era simplesmente para jogar conversa fora. Em nossos dias, como mudou? Preferimos mandar áudios, textos e ainda aceleramos o áudio porque não temos paciência de ouvir na velocidade comum. Como desejamos transmitir uma mensagem se a gente não tem tempo? Então nós precisamos mudar um pouquinho o nosso estilo de comunicação, pensando no quanto que isso tem valor para as nossas vidas. Nós desejamos transmitir algo para as pessoas, mas as mudanças muitas vezes geram esse desconforto. E hoje, quando você tenta ligar para alguém, muitas pessoas não recebem mais a ligação, ou melhor, não atendem a ligação, porque preferem o áudio ou uma mensagem escrita. E a desculpa é sempre a mesma, que nós não temos tempo. E a comunicação, ela facilita a entrada e a saída de toda a situação. Na comunicação com Deus, a oração era quase uma boa obrigação. Se chegava mais ou menos 30 minutos antes do culto, dobrávamos os nossos joelhos e gastávamos um tempo para nos comunicar com Deus. Hoje, muitas pessoas já chegam depois do louvor, porque não tem tempo ou se envolve nas suas coisas. Saber entrar e sair exige a comunicação. Se nós queremos a presença de alguém, queremos realmente atrair a presença de alguém, a atenção de alguém, a comunicação é a chave para isso. Deus nos fez para se comunicar conosco. Diminuímos muito a comunicação, mas nesse devocional que estamos trabalhando, uma série de chaves para que eu e você possamos saber entrar e sair, e essa é a 9ª chave, que se chama comunicação. E o Edwin Cole escreve: comunique-se, comunique-se, comunique-se. Transmita seus sentimentos, ligue para seu pai, ligue para sua mãe, converse com a sua amada esposa, com seus filhos, com seus amigos, reúna e construa pontes e não paredes. Como eu sinto falta, minha mãe foi recolhida para o Senhor e todos os dias eu ligava para ela e nós gastávamos um tempinho todos os dias e ela esperava essa comunicação. E eu creio que assim também Deus espera a nossa comunicação, o nosso cônjuge, os nossos filhos e os nossos amigos. A falta de comunicação distancia, a comunicação aproxima. Hoje as pessoas não querem mais nem fazer festa de aniversário, porque dá muito trabalho. E é tão gostoso se reunir junto à mesa, comer uma comida e desfrutar de uma amizade. Então eu e você precisamos construir pontes. Aprenda a dizer não, a reagir de forma correta, e muitas vezes também o silêncio é ensurdecedor.
Quando o casal não se comunica, ou quando o pai não se comunica com o filho, aquele silêncio é ensurdecedor, porque eles estão esperando uma resposta e uma atenção minha e sua. Muitos homens se comunicam bem com clientes e amigos, mas não se esforçam para se comunicar com a sua esposa e com os seus filhos. Deus nos criou para se relacionar conosco. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia tomar um chimarrão com Adão e Eva, se for lá do sul, né? Se for lá do Mato Grosso do Sul, vai tomar um tererê. Ou seja, eu estou usando só uma exemplificação, mas Deus queria se comunicar, se relacionar com o homem e com a mulher toda viração do dia. Mas Moisés passou 2 vezes 40 dias com Deus. A Bíblia fala que ele não comeu e nem bebeu. Ele teve um tempo gostoso com Deus e na segunda vez a intimidade foi tão grande que a Bíblia relata que o seu rosto brilhava. Abraão se comunicava. Deus falou assim: eu não vou deixar de comunicar com Abraão aquilo que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra. Aqui os profetas eram um meio de comunicação. Os anjos do Senhor, Deus se manifestava através da nuvem e veio de uma forma humana através de Jesus Cristo se comunicar conosco. E ainda temos o precioso Espírito Santo, que fala conosco, que nos convence. A Bíblia ainda conta que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Uau! Como andamos com alguém se não nos comunicamos? Com certeza, Enoque passava horas e horas do seu dia comunicando-se com Deus. Homem, aprenda a se comunicar. Dentro do currículo temos um curso chamado Comunicação, Sexo e Dinheiro. Venha caminhar conosco no currículo CMN. Vamos juntos aprender a nos comunicar. Homem, atenda ao telefone. Responda às suas mensagens, visite seus amigos, saia com a sua esposa com frequência, tenha tempo de qualidade com seus filhos de forma individual, brinque com eles, se comunique, se envolva. Você não é simplesmente um patrocinador, você é pai e o pai precisa se comunicar com o seu filho. Começamos com o texto dizendo que Deus estava se comunicando com o seu filho, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Edwin Lewis Cole escreve no livro Homem ao Máximo que muitas vezes não consigo ouvir, pois as suas ações falam muito alto. A comunicação também vem através da nossa ação corporal, da nossa forma que nós reagimos, que nós agimos, nós também nos comunicamos. Os comunicadores dizem que 10 a 20% são essas palavras, 40 a 50% são as nossas comunicações corporais. Então eu ir com a minha esposa emburrado, eu estou comunicando a ela que eu não queria estar ali. Então eu e você precisamos ter uma comunicação completa. A comunicação corporal é maior que a verbal, ou seja, falar algo e não ter coerência na forma corporal anula a verbal. Deus deu seu Filho amado, Jesus morreu por nós para comunicar o amor de Deus conosco. E nós devemos comunicar em atitudes e a cada dia, em todos os lugares, esse amor por Jesus. Falar sobre honestidade e não ser, o que comunica? Falar que ama e não ter tempo para a esposa amada, o que está comunicando? Falar que a igreja é importante e não a frequentar e não se envolver nela, o que está comunicando? Falar que ama Jesus e não congregar, o que comunica? Homem, lindão, se comunique, peça a Deus criatividade e dê os primeiros passos. Tem uma história muito legal no Comunicação, Sexo e Dinheiro, que Deus restaurou o casamento daquele homem porque ele começou a se comunicar de uma forma única com a sua esposa. Pode ser um abraço, um sorriso, um presente surpresa, sentar ao lado da pessoa amada sem o celular. Faça. Não seja um bicho do mato que fica isolado. Para finalizar, comunique as suas entradas e saídas. Não siga o que os outros estão fazendo. Não abra mão de princípios. Seja um homem leal. Se vai sair da empresa, comunique aos seus superiores. Não os deixe na mão. Se vai congregar em outra igreja, comunique aos seus pastores. Seja responsável, assuma e enfrente as situações. A sua boa saída promoverá uma boa entrada. Você e eu temos que sair bem das situações. Muitas vezes até levamos alguns tipos de prejuízo, sejam financeiros ou outro tipo de prejuízo. Mas Paulo escreve aos Coríntios dizendo: por que não sofrer o dano? Por que não sofrer a perca? Eu e você somos homens de Deus, homens de integridade, homens com hombridade. E nós precisamos ser homens leais, homens que se comunicam, homens que saibam entrar e sair. Se vai chegar tarde, comunique-se. Aconteceu algum imprevisto? Comunique-se.
Vai atrasar o pagamento de alguma coisa? Comunique-se. Seja exemplo de caráter de Cristo. Ser semelhante a Cristo é aprender com Ele a se comunicar por Ele sempre, porque Ele sempre será o nosso maior exemplo. Muitos homens chegam tarde e não comunicam. Se atrasaram na empresa, não mandam uma mensagem para a esposa está preocupada lá. Então nós precisamos colocar em prática o que nós aprendemos. O Edwin Cole termina em alguns livros dizendo: comunique-se, comunique-se, comunique-se. É uma chave e é um grande desafio, porque nós somos uma rede de homens cristãos, homens que buscam ser semelhantes a Cristo, homens que resgatam famílias e homens que resgatam a nossa nação. Que Deus te abençoe e um grande abraço.